Nos episódios anteriores da série Pequenos no Google, eu mostrei o que fez eu escolher o nicho que a gente vai trabalhar e como faz para montar a estrutura do site. Agora, nesse vídeo, eu vou mostrar algo muito importante que faz total diferença na posição do site no Google. Porque não é o site mais bonito, mas sim o site que tem as palavras certas de quem está buscando no Google. Eu sou Larissa Domait, sou especialista em SEO e IA para pequenos negócios e eu estou aqui hoje para mostrar como faz para a gente escolher as palavras-chave para o site. Por que elas são tão importantes e como eu faço isso usando o SERWASH. Muita gente, ao escolher a palavra-chave para o site, acha que tem que escolher apenas as palavras do serviço, relacionado ao serviço que ela presta, ou então termos muito técnicos ou termos bonitos. Mas nem sempre isso é bom. Às vezes a pessoa escolhe todas essas palavras-chave, mas tem um problema. O site acaba não aparecendo no Google. Isso acontece porque o Google ele não escolhe as palavras-chave de acordo com um termo técnico, ou porque é bonito, ou porque está na moda. Não, não é isso. O que ele faz, ele escolhe a palavra-chave do seu site de acordo com o que as pessoas estão pesquisando. Então, se tem pesquisa sobre aquela palavra que você colocou, ok, seu site vai aparecer. Agora, se não tem pesquisa sobre a palavra-chave que você escolheu para posicionar o seu site, infelizmente ele vai ficar invisível. Por quê? Porque ninguém está procurando no Google. Mas, Larissa, o que afinal é essa palavra-chave? Você está falando no vídeo, mas até agora eu não entendi. Como assim palavra-chave no site? Então, calma, eu vou explicar. O que seria essa palavra-chave? A palavra-chave nada mais é do que o modo, o termo que as pessoas estão pesquisando no Google. Então, por exemplo, eu quero contratar uma nutricionista, eu quero passar por uma nutricionista. Então, como eu vou pesquisar no Google? Exemplo, eu vou pesquisar nutricionista perto de mim. Esse nutricionista perto de mim nada mais é do que uma palavra-chave. Então, a gente precisa posicionar o nosso site com essas palavras-chave. Mas por que é tão importante a escolha certa dessas palavras-chave? Porque não adianta nada eu colocar o meu site de acordo com aquelas palavras-chave se ninguém pesquisa. Porque se ninguém pesquisa, não tem o porquê do seu site aparecer, ele vai ficar invisível porque ninguém tem interesse naquele determinado tipo de palavra. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado na hora de escolher quais palavras-chave a gente quer usar no nosso site, que a gente não pode só tirar da nossa cabeça ou que a gente acha que as pessoas vão pesquisar. Por isso que entra aí uma ferramenta muito importante, que é o SERWASH. Então, agora eu vou mostrar como eu faço essa seleção de palavras-chave, né? Qual é o meu raciocínio? São pontos que eu preciso entender, né? Os passos. Primeiro, o que eu vendo? Isso tem que deixar muito claro. O que eu estou vendendo? Como alguém pesquisaria isso? Então, como as pessoas costumam perguntar sobre o seu serviço, né? Quais termos elas costumam usar? A gente precisa ver também se existe busca, que nem eu comentei. Se não tiver busca, não adianta ele estar posicionado para aquela palavra. E quarto, se faz sentido para o projeto. Se tem a ver com o que você está vendendo ou o serviço que você está prestando. Agora eu vou compartilhar minha tela com vocês, que eu vou apresentar o SERWASH. Então, eu vou começar pelo mais óbvio. O que seria, né? O serviço mais a cidade. Para a gente ver como que são essas pesquisas, se está tendo pesquisa ou não. Então, no nosso caso, que é aluguel de lancha no Guarujá, eu vou colocar aluguel lancha Guarujá. E quando eu coloco aluguel lancha Guarujá, a gente observa, o total de volume é um total de buscas que tem. Então, tem em torno de 2.180 buscas. Ó, e isso acontece com 80 formas diferentes. Então, tem 2.180 buscas, só que são usadas 80 palavras diferentes, palavras-chave diferentes, procurando o mesmo serviço. E quais são? São esses daqui que estão aqui embaixo. Ó. Então, aluguel de lancha no Guarujá, aluguel de lancha Guarujá, aluguel de lancha no Guarujá, aluguel lancha Guarujá, tá vendo? São várias formas, mas todas elas se referem
ao aluguel, ao serviço de aluguel de lanche. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas palavras para a gente usar no posicionamento do nosso site. Já baixei aqui para a gente salvar. E é muito importante a gente ter em mente que nem no caso aqui de aluguel de lancha Guarujá tem um número legal de buscas, né? Mais de 2.000 pessoas buscando por mês sobre esse tipo de serviço. Mas isso também não significa, por exemplo, se o seu serviço tem menos. Geralmente, empresas locais, né, de bairro, geralmente vai ter uma busca menor, né? Porque aqui o Guarujá também é um ponto turístico, a gente está na temporada, tem o verão, isso tudo conta para aumentar esse número de buscas. Mas, por exemplo, se você tem um salão de beleza, ou se você é nutricionista e atende apenas no seu bairro, tudo, provavelmente as suas buscas vão ser menores. Vão ser em torno de 70, 80, 90, mas mesmo assim, imagina, 70 pessoas, 50 pessoas todo mês buscando o seu serviço. Isso é um número legal, né? Então, é muito importante a gente ter isso em mente, não focar apenas na quantidade, e sim na qualidade. Se a pessoa, por exemplo, está pesquisando nutricionista Guarujá, por exemplo, que é aqui na minha região, e tem 50 buscas, poxa, são pessoas que estão intencionadas a buscar sobre nutricionista naquela região. A grande maioria já querem marcar uma consulta. Então, a gente tem que levar sempre isso em consideração. É como se fosse a quantidade de seguidores no Instagram. Né? Hoje em dia, números de seguidores não significam muita coisa no Instagram. A mesma coisa também o número de buscas no Google. Não adianta ter muitas buscas, mas ser buscas muito genéricas, mais de curioso ali. Agora, quando a gente coloca quando essas buscas, né, são mais diretas, então perto de mim, na minha localidade, onde encontrar, isso quer dizer que a pessoa já está afim, né? Já está ali, como a gente fala, no fundo de funil, ela já está pronta para comprar o seu serviço. Então, é importante sim a quantidade de buscas, mas ela também não é primordial. A gente precisa ver qual essa palavra-chave está relacionada. Se ela está relacionada direto para compra ou apenas de curioso. E vocês viram também, mostrando aqui no seu Wish, que as pessoas nem sempre pesquisam a mesma coisa, né? Pesquisam tudo igual. Você viu a diferença ali? Aluguel de lancha em Guarujá e aluguel de lancha no Guarujá, né? Então são formas diferentes. O aluguel lancha Guarujá. Ou às vezes essa pessoa não vai nem colocar. Eu coloquei Guarujá para a gente nichar bem, que são pessoas realmente intencionadas a alugar aqui nessa região. Mas, por exemplo, a pessoa que quer alugar aqui no Guarujá, ela também pode pesquisar aluguel de lancha perto de mim. E que provavelmente, se ela estiver aqui próximo do Guarujá, vai dar aqui a cidade do Guarujá. Ou então ela pode pesquisar aluguel de lancha litoral de São Paulo. Então a gente precisa ficar muito atento a isso, que existem várias formas que as pessoas costumam pesquisar sobre o nosso serviço. Então, é muito importante a gente ter esses critérios simples na hora de selecionar a palavra-chave do nosso site. Então, a gente precisa deixar bem claro o tipo de serviço que a gente faz, a localização, onde nós estamos e, principalmente, como as pessoas estão pesquisando, né, sobre o nosso serviço. Então, não foca tanto na parte técnica, tenta ver do lado do seu cliente, né? Como esse cliente costuma falar. Por exemplo, a gente já pegou uma cliente que fazia depilação, e é um tipo de depilação que eu esqueci o nome agora, mas é bem técnico, assim. E dificilmente, e nada mais é assim do que um tipo de depilação a laser. Então, esse nome técnico, provavelmente a busca vai ser muito menor, porque só quem está ali na área, no nicho, na verdade, às vezes só o profissional vai entender que aquilo vai pesquisar, né, sobre aquele tipo de técnica de depilação. Agora, a maioria dos clientes, né, da população vai pesquisar do jeito mais popular possível, que nesse caso seria, exemplo, depilação a laser, ou depilação perto de mim. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. A gente tem que pensar sempre como o cliente está buscando o nosso serviço. Muita empresa está escondida no Google, não aparece aí nas primeiras páginas, por quê? Porque ela está falando de um modo errado, né?
tanto para o Google quanto para o cliente. Então, quando você fala diretamente para o cliente, de um modo que ele entende, do modo que ele pesquisa, automaticamente o Google também vai entender isso e ele vai começar a te mostrar para essas pesquisas. Se você quer aplicar isso hoje no seu site, faça esse checklist. 1. Liste os seus serviços. 2. Pense como o cliente pesquisaria. 3. Teste no Google ou no SERUsh. 4. Veja se existe busca. 5. Escolha a mais clara. Então, nesse vídeo, a gente não vai publicar ainda, não é para você publicar nada no seu site. E sim, a gente vai fazer, lembra a lista que eu baixei ali no SERUsh? A gente vai fazer uma lista, você pode fazer no Excel, no Word, com as palavras que as pessoas costumam pesquisar. E no próximo episódio, nós vamos pegar essas palavras-chave para criar o nosso site. Então, nós vamos transformá-las em páginas para serem encontradas pelo Google. Então, se você quer continuar acompanhando essa série e essa criação desse site de aluguel de lancha no Guarujá, continue acompanhando aqui no canal, se inscreva, compartilha, curte, que isso vai me ajudar bastante. E qualquer dúvida, pode me deixar aqui nos comentários e também pode me seguir nas redes sociais, que lá eu posto diariamente, qualquer dúvida também pode me chamar por lá. É isso, pessoal, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!